Você está vivendo alguma situação em que sente que a sua vida mudou de direção? E se esse caminho que você está vivendo não for por acaso? Oi, eu sou a Cláudia, seja bem-vindo ao Conexão Interior. Me ajude a continuar esse projeto, se inscreva no canal, veja o vídeo todo, dá um like e comenta. Pois bem, eu estava aqui pensando numa coisa esses dias. A gente passa boa parte da vida tentando descobrir se está fazendo escolhas certas. A gente escolhe um caminho, começa alguma coisa, faz planos, imagina como as coisas vão acontecer e de repente alguma coisa muda. Uma porta que parecia aberta se fecha. Um plano não acontece. Uma pessoa que a gente achava que ia ficar vai embora. E aí vem aquela sensação de que a vida saiu completamente do roteiro. Só que tem uma coisa interessante nisso tudo. Nem sempre uma mudança de direção quer dizer que a gente se perdeu. Pode ser justamente o contrário. Pode ser que a vida esteja levando a gente para um lugar que naquele momento a gente ainda não consegue enxergar. Eu sei que falar é muito fácil quando a gente está olhando a situação de fora. Quando é com a gente, a história é outra. Quando alguma coisa que a gente queria muito não acontece, a primeira pergunta é: por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que essa oportunidade não deu certo? Por que aquela pessoa foi embora? Por que eu pedi tanto e não aconteceu? E tem perguntas que não encontram resposta na hora. Talvez porque a gente ainda não esteja no meio da história. Pensa numa coisa que aconteceu alguns anos atrás e, naquela época, parecia o fim do mundo. Hoje, olhando de longe, você provavelmente consegue perceber detalhes que não enxergava naquele momento. Pode ser que naquela situação tenha aberto espaço para alguma coisa que você nem imaginava. Isso acontece muito mais do que a gente percebe. Uma demissão que acabou levando alguém para um trabalho melhor, um relacionamento que terminou depois de um tempo, fez a pessoa perceber que estava vivendo numa vida que não combinava mais com ela. Um projeto que não saiu do papel e que mais tarde abriu espaço para uma ideia muito melhor. Na hora, ninguém chama isso de oportunidade. Na hora, a gente chama de problema. E só depois que a poeira baixa, que algumas peças começam a se encaixar. É aí que eu penso nos sinais dos anjos. Quando a gente fala em sinal, muita gente imagina alguma coisa extraordinária. Uma luz aparecendo, uma mensagem muito clara, alguma coisa impossível de ignorar. Mas eu não acho que precisa ser assim, não. Pode ser uma conversa que acontece na hora certa, uma pessoa que aparece com uma informação que você precisava, uma oportunidade que surge de onde você menos esperava, ou aquela sensação insistente que aquela situação já não faz mais sentido para você. Tem coisas que chegam de maneira tão simples que a gente nem dá importância e depois percebe que aquilo mudou alguma coisa. Por isso eu acho que vale a pena prestar um pouco mais de atenção. Não ficar procurando sinais em tudo, porque aí a gente acaba enxergando significado onde não existe. Mas também não ignorar completamente aquela percepção que volta e meia aparece dentro da gente. Sabe quando você sente que precisa fazer alguma coisa, mas fica adiando? Ou quando você conhece alguém e, sem saber exatamente o porquê, aquela conversa fica na sua cabeça? Ou quando uma oportunidade aparece e você sente que deveria pelo menos tentar? Pode ser só intuição, coincidência ou uma percepção sua. Mas também pode ser uma daquelas pequenas situações que fazem a gente parar e olhar para a própria vida de outro jeito. E tem outra coisa que eu acho importante. A gente quer muito saber onde vai chegar. Quer saber quando o dinheiro vai melhorar, quando o amor vai aparecer, quando determinado problema vai acabar, quando aquela resposta finalmente vai chegar. Só que a vida raramente entrega o mapa inteiro. Ela mostra um pedaço, você dá um passo, depois aparece outro pedaço. E é assim que a caminhada acontece. É parecido com o que a gente está vendo aqui. Eu não consigo enxergar tudo que existe depois dessa estrada. Eu vejo o trecho que ela está na minha frente. E isso é suficiente para continuar andando. Talvez seja exatamente isso que você precise fazer agora. Parar de tentar resolver a vida inteira de uma vez e cuidar do próximo passo. O que você consegue fazer hoje? Qual é aquela pequena decisão que você vem adiando? Tem alguma coisa que você já sabe que precisa deixar para trás? Tem alguém com quem você precisa conversar? Tem um projeto que merece pelo menos uma tentativa? Não precisa resolver tudo hoje. Aliás, ninguém consegue mesmo. A gente só precisa continuar se movimentando. Continue a nadar. E eu gosto muito de uma ideia.
Nem todo desvio significa que você tomou a direção errada. Às vezes, você só precisa conhecer uma estrada diferente. Talvez aquele caminho que você imaginou para a sua vida realmente não fosse o único possível. E isso não significa que você fracassou. Significa que você descobriu alguma coisa no percurso. A gente muda, os nossos desejos mudam, as circunstâncias mudam. Aquilo que parecia absolutamente importante aos 20 anos pode não ter a mesma importância agora. E está tudo bem. Não existe obrigação de permanecer para sempre na mesma versão da nossa vida. Então, se você estiver passando por uma fase meio confusa, em que parece que as coisas não estão acontecendo na velocidade que gostaria, tenta não tomar uma decisão definitiva baseada apenas no momento que você está vivendo. Dá um pouco de espaço para as coisas acontecerem. Observe, escute, presta mais atenção na sua própria percepção e, principalmente, não conclua que deu tudo errado, só porque o caminho ficou diferente do que você imaginava. Pode ser que você ainda esteja no meio da história. E a gente sabe que uma história no meio nunca conta tudo o que vai acontecer no final. Talvez daqui a algum tempo você olhe para esse período e pense: agora eu entendi. Entende porque aquela porta fechou, porque aquela pessoa saiu, porque determinada oportunidade não apareceu. E talvez perceba que algumas coisas que pareciam perdas estavam apenas mudando o rumo da sua vida. Então, se você acredita na presença dos anjos, faz um pedido simples. Não precisa pedir para saber tudo. Não precisa pedir para enxergar os próximos 10 anos. Pede apenas: me mostre o próximo passo. E depois, preste atenção. Não precisa ficar esperando alguma coisa extraordinária acontecer. Continue vivendo, fazendo a sua parte, observe o que vai surgindo pelo caminho. Porque orientação também pode chegar através de uma conversa, de uma ideia, de uma oportunidade, de uma mudança inesperada. E muitas vezes a resposta aparece quando a gente já está caminhando. Agora, eu quero saber uma coisa de você. Você está vivendo alguma situação em que sente que a sua vida mudou de direção? Alguma coisa que não saiu como você esperava, mas que talvez esteja levando você para outro lugar? Se quiser, conta aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler essas histórias porque muitas vezes uma pessoa conta uma experiência e outra que está passando por algo parecido percebe que não é a única. E quem sabe a sua história não seja justamente o sinal que outra pessoa precisava encontrar hoje? Então, continue caminhando, sem pressa de descobrir tudo, sem achar que precisa ter todas as respostas agora. Cuida do que está diante de você e deixa o restante aparecer no tempo certo. E que os seus anjos estejam perto, trazendo clareza para as suas escolhas e ajudando você a reconhecer as oportunidades que surgirem pelo caminho. Se você chegou até aqui, dá aquele like, se inscreve no canal e deixa um comentário. A gente se encontra no próximo vídeo.